ar mais uma edição do Cidade em Debate. Graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos juntos. Você, ao longo do tempo, já deve ter percebido que eu gosto de falar das coisas boas e gosto de valorizar as pessoas que fazem bem ao próximo. E tem nomes que nós devemos lembrar para sempre. O que aconteceu com aquelas 13 vidas lá na Tailândia realmente foi um marco. Na minha concepção, Deus ali mostrou o poder, dele mais uma vez. Eles saíram todos vivos, imagine as condições que eles estavam, numa escuridão total, ali sem comida, apenas com a água que escorria das paredes, que era a água da chuva, e eles sobreviveram. Graças a Deus, porque teve esses heróis aí que estão sendo mostrados. Essas imagens eu peguei no G1, peguei também lá pela Tailândia pelo Mike Paz. Ele foi um dos mergulhadores. Esse moço que está sendo mostrado agora, ele é o Samankunam. Ele foi até lá para deixar suprimentos e também deixar oxigênio, e para ele faltou na volta. Tenho certeza que ele está com os anjos, porque ele doou a vida para ajudar o próximo. Os dois anteriores que passaram foi o John Valentine e também o Rick Statham. Esses dois, eles foram os primeiros a chegar e a encontrar o grupo. Olha só, esses dois da ponta. Eles são britânicos, um é bombeiro e o outro, ele trabalha com computação, ele é engenheiro de computação. E eles foram, e porque faltou 50 centímetros, essa história que eu vi, acho que é Maria Leite o nome dela. 50 centímetros de corda, ele foi tentar então fixar em algum lugar da caverna. Foi quando ele viu os 13 no alto, porque ali estava tudo inundado. Então, quer dizer, é de Deus mesmo, né? É um grande milagre. São pessoas que devem ser lembradas para sempre. E o Mike, onde foi as imagens que eu peguei, é este moço que está aí no meio. Ele também foi um dos mergulhadores que estavam lá. Então, quer dizer, são pessoas que devem ser sempre lembradas. E o médico, que é este, o Richard Harris, o Dr. Richard Harris. Ele ficou com os meninos até o fim e ele que deu o start, dizendo assim, agora nós podemos, eles estão preparados psicologicamente para saírem daqui da caverna. Então são pessoas que realmente são verdadeiros heróis, são pessoas com bravura e com coragem e que devem ser lembradas. E aos poucos nós vamos sabendo aí os nomes de quem mais esteve envolvido neste lindo resgate aí que aconteceu. Parabéns a todos vocês. E eu aqui quero parabenizar e que Deus dê cada vez mais saúde e alegria na vida de cada um de vocês. É o que nós devemos fazer, né? Às vezes a gente perde tanto tempo, né? Muitas vezes olhando e vendo outras coisas, apesar que eu sempre gosto de ver o que é informação e de pessoas que ajudam o próximo. E este sim, nós devemos sempre estar ali, mostrando, propagando e divulgando. Parabéns a todos. E quando eu tiver mais nomes e imagens, eu vou mostrando e as fontes também, da onde eu captei. Hoje aqui nós vamos ter uma entrevista com ele, que realmente também tem um trabalho muito importante. Eu fiquei sabendo sobre a trajetória dele através da Solange Machado. A Solange entrou em contato comigo e ela falou assim, sabe, Cássia, existem pessoas que têm um trabalho muito grande de igualdade racial e também de políticas para a juventude. Ou seja, são pessoas que realmente se importam com as outras pessoas. Aqui comigo está o Preto Claudinho. Isso mesmo. Ele é professor da rede municipal em São Paulo, é esse moço aí que a gente vai conversar hoje. Ele é militante do movimento negro e também do hip hop. Ele é morador de uma comunidade, uma favela, o Monte Azul, na zona sul da capital. E ele vai falar um pouquinho da luta, pela igualdade racial, porque ele foi coordenador, do combate ao racismo do PT na época do Haddad, e também ele esteve aí como coordenador de políticas para a juventude. E aí ele vai contar um pouquinho dessa história e como que é toda essa luta e mais outros detalhes aí que ele vem lutando há um bom tempo. É bom que também possamos conhecer pessoas de outros municípios e conhecer esse trabalho de igualdade racial, o qual eu apoio, porque todos nós somos iguais perante a Deus. Aqui, gente, olha, manchetes dos jornais que fazem parte do grupo MGCom. Tá aqui, ó, Jornal Estação. O Jornal Estação traz aí a manchete. STJ nega habeas corpus a Lula e preso. Ele disse que é candidato. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, decidiu negar nesta terça-feira um habeas corpus protocolado a favor do ex-presidente Lula. Por outro lado, o petista ratificou que será candidato. Cidade de São Paulo registra a tarde mais fria do ano. Realmente, que frio hoje, né? Puxa vida, já amanheceu frio e continua frio. Folha Metropolitana, trazendo aqui, ó, manchete de capa. Hospital Pimentas
poderá ser administrado por empresa com 3 milhões de reais em protestos. Débitos adquiridos nos últimos anos pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, o INDSH, se refere, em sua maioria, ao não pagamento de empresas de diversas áreas, totalizando 368 protestos. Estrada Guarulhos-Nazaré registrou 13 mortes neste ano. Dados disponibilizados pelo Infociga São Paulo já contabilizam os óbitos decorrentes do acidente desta segunda-feira, quando 7 pessoas faleceram. Que dó, né? A história que nós sabemos é que o veículo veio na contramão desviando de um buraco. É a história que eu fiquei sabendo. E neste veículo tinha o casal que acabou também vindo a óbito. No outro carro tinham 7 pessoas. Dessas 7, 2, né, sobreviveram, deles no hospital, né, tem estado grave. E as outras pessoas acabaram falecendo. Diz que o sobrinho estava dando carona para os tios. Que dó, né? Nem imaginava que a morte estava pela frente. Tem que ter atenção, principalmente no desvio de buracos, os quais nem deviam existir, né, gente? Porque tem imposto direcionado a isso, para que não haja esse tipo de problema numa avenida, numa rua, enfim, uma estrada. Mas, infelizmente. Tá aqui, ó, Jornal Guarulhos hoje. Você está vendo aí, ó, protestos de quase 3 milhões de reais, que eu falei agora há pouco, né? Do instituto que quer administrar o Hospital Pimentas. Cuida Brasil, o aplicativo de zeladoria será lançado. Foi lançado hoje, viu, gente? Vou falar um pouquinho sobre isso também. Esse aplicativo, ele permite que o morador envie fotos e relate problemas de buracos em iluminação pública. Que bom, fiquei super feliz. Eu recebi a comunicação agora, às 17h29, e vou falar um pouquinho sobre isso também. Nós vamos agora de mobilidade em foco. E, claro, se você não tem o jornal físico, assim como eu tenho em mãos, você pode entrar no site e ver todas essas notícias. Grupo MGCom, que tem como CEO Luciano Maciel, e o diretor de redação Jornal Guarulhos hoje, Gil Campos. Lucas, mostra mobilidade em foco. Eu já volto entrevistando Preto Claudinho. Vamos saber um pouco dessa realidade que ele vive lá na comunidade dele e o trabalho que ele já vem fazendo há algum tempo. Mostra, vai lá. Mobilidade em foco. Você sabia que os ônibus transportam 70% dos passageiros e ocupam apenas 25% do espaço viário? Já os automóveis transportam 20% dos passageiros e ocupam 60% das vias públicas. Portanto, o ônibus leva mais pessoas e ocupa menos espaço na cidade. Dê preferência ao transporte coletivo, pela mobilidade da cidade e preservação do planeta. Uma iniciativa da Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Pois bem, você já sabe, tem um dispositivo, é um aplicativo gratuito que você pode baixar no seu smartphone, desenvolvido pela Citamob, aonde você, ao baixar no smartphone gratuitamente, você preenche o perfil, libera sua localização e segurança ao alcance da sua mão. Se você presenciar uma situação de violência ou perigo, imediatamente acionando esse dispositivo, chega na Secretaria de Trânsito, Transporte e também Segurança da nossa cidade. Juntos, Citamob, Prefeitura de Guarulhos, todos nós podemos mais, e Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Como eu havia dito, a Prefeitura de Guarulhos lançou em versão beta o aplicativo de zeladoria colaborativa Cuida Guarulhos. Foi hoje, tá? No auditório do Paço Municipal. Durante o evento, foram disponibilizados 200 downloads do aplicativo que será testado pelos próximos 90 dias. Após esse período, o mesmo estará disponível nas lojas virtuais Apple Store e também na Google Play. Nessa versão do aplicativo, estão disponíveis 2 serviços de manutenção da cidade, que é o tapa-buracos e iluminação pública. Com essa ferramenta, o cidadão poderá enviar fotos ou vídeos a uma equipe da Secretaria de Governo, que posteriormente encaminhará os problemas aos setores responsáveis, como SAAI, Proguaru e Secretaria de Obras, a fim de dar seguimento à denúncia. Ao término da queixa, o denunciante receberá um número de protocolo, com o qual será possível acompanhar a solicitação pelo celular. O prefeito Guti, hoje pela manhã, ressaltou o fato de que em Guarulhos, para prestar uma queixa, era preciso abrir uma reclamação em um posto da Rede Fácil. E que agora, com o aplicativo, o usuário poderá informar a administração pública de onde estiver, com mais praticidade e eficiência. Ele disse, nosso governo, nosso plano de governo, sempre foi pautado na atuação conjunta com a população. O Cuida Guarulhos nos aproxima ainda mais desse planejamento, uma vez que, com ele, poderemos traçar um mapa ainda mais preciso de demandas da cidade, o que facilitará a logística e o trabalho das equipes.
salientou ele. Então é isso, gente. Que bom, né? Poder baixar esse aplicativo. Nós vamos mostrar mais imagens aí na nossa próxima edição também de como foi e como você pode utilizar. Aqui conosco está o Preto Claudinho. Prazer recebê-lo aqui. Você que veio lá do outro lado do município de São Paulo. Obrigada pela presença. Da Zona Sul, extremo sul. E aí, demorou muito para chegar aqui? Como é que estava o trânsito? Tava tranquilo, Tava. até que a gente pegou alguns trechos só parados, mas o restante foi muito tranquilo. A chegada aqui foi muito harmoniosa. Vamos contar um pouquinho da sua história? A Solange contou para mim e eu falei, poxa vida, é uma pessoa que realmente sabe o que é estar no meio de uma situação de dificuldade e até mesmo de grande luta. Porque a gente sabe que igualdade racial, por mais que estejamos numa época tão atual, ainda existe um preconceito e uma certa resistência. Conta um pouquinho de você para nós. Eu sou, assim como a maioria das pessoas negras do Brasil, sou filho de mãe solteira, negra, quinto filho de 7 que ela teve, e em um dado momento da vida minha mãe se viu na situação de ou cuida dos filhos ou trabalha, e a gente teve muito. E a gente teve que ir para o Espírito Santo para que minha avó cuidasse da gente e minha mãe pudesse trabalhar para poder mandar os recursos que garantissem a nossa sobrevivência. E lá em Vitória a vida era muito dura, a gente vivia no morro do Bairro da Penha, periferia de Vitória, te subia todos os dias 365 degraus e descia, pelo menos para ir para a escola, mas as condições também eram muito difíceis lá, né? A gente cozinhava na lenha porque não tinha o dinheiro do gás, a iluminação era lamparina porque a gente não podia pagar a energia, e assim a gente viveu a nossa infância. Foi uma infância bastante dura. Mas depois de uma certa idade, aproximadamente com 10 anos de idade, eu fugi de casa. Você fugiu? Fugi de com casa. 10 anos? A vida era muito dura. A vida era muito dura e tinha todas as restrições que toda criança tem. E aí acabei indo parar na FEBEM, e o juiz da infância e da juventude de lá obrigou minha mãe a me trazer de volta para São Paulo. Foi quando eu voltei para São Paulo, para morar lá na favela Monte Azul. E aí eu fui me virar aqui em São Paulo também. Tomei conta de carro em feira, carreguei sacola em feira e acabei me encontrando no ofício de engraxate. Engraxei sapato por uns 9 anos da minha vida, na região de Santo Amaro, Brooklyn, ali na Zona Sul também. E com 18 anos eu consegui o meu primeiro emprego formal, que foi numa empresa de brinde, chamava Empresa Amazonense de Canetas. Daí em diante, isso foi em 94, 95, daí em diante eu me encontrei na formalidade, e em 98 eu conheci, me encontrei com a militância política, né, a militância contra o racismo, de igualdade racial, e até hoje estou aí fazendo essa militância política, mas trabalhei nessa empresa, trabalhei num escritório de advocacia, trabalhei num outro escritório de advocacia, e depois eu me enveredei no mundo da política de vez mesmo, assim. Fazia militância esporadicamente, agora eu faço militância efetiva. E conjugo bem isso com as aulas na escola pública, que eu dou aula lá no Capão Redondo, na Coab Adventista, e consigo conjugar bem, dou aula de manhã, à tarde, à noite, faço militância política. A aula que você dá é de matérias ou é de uma certa idade mesmo? Porque a gente está aqui de primeira. Qual matéria que é? Eu dou aula de educação física. Poxa, que bacana. Olha, nós estamos conhecendo um pouco mais do Preto Claudinho. A Solange entrou em contato comigo e ela falou assim, cara, você tem uma história muito bonita, você vai saber realmente a luta de igualdade racial e até mesmo de política para jovens, principalmente os jovens negros, que ainda sofrem uma grande resistência e até mesmo preconceito. Ele vai contar um pouquinho dessa história e que a gente possa, né, de uma maneira geral, todos nós nos unirmos aí, porque somos todos iguais perante a Deus, como eu falei, né? Fátima Herculano, boa noite, Cássia, boa noite, tudo bem? Eu vou te conhecer pessoalmente na festa da Londrina, vai mesmo, eu vou estar lá no sábado. Vamos dançar muita zumba? Vamos, sim. É o seguinte, gente,
É porque eu vou estar na festa junina do Acácio Portela, lá na Rua Londrina, próximo do Shopping Internacional, no sábado, a partir das 6 horas. Eu já vou estar lá. Ele me fez o convite, você sabe, convite feito é convite aceito. Eu vou estar lá. E no dia 15, eu vou estar aqui na festa junina do Santa Mena, Francisco, todo o pessoal lá, o pároco me convidou. E é óbvio que eu vou estar lá junto com vocês também. No dia 14, eu vou até relembrar, às 9 da manhã, eu vou estar lá no ginásio Fioravante Ervolino. Vai ter ali a cerimônia, né, que marca toda a reforma que foi feita, e o professor Tom lutou bastante, ele toda a equipe, junto com o Wilson, o Jefferson, o Gilson, enfim, todo mundo, enfim, pessoal maravilhoso ali, para que realmente ele desse vida novamente da Subsecretaria de Esporte, Recreação e Lazer. Vou estar lá. Depois vou estar na inauguração da Gabi Blume. Eu vou até passar depois o endereço para vocês, vai ser muito bacana, eu vou estar lá sim, com certeza. Márcia Farro Lula da Silva, salve, salve Claudinha, ela te conhece. Obrigada por estar acompanhando. Você conhece a Márcia Ferro? Márcia Ferro, isso? Márcia Farro. Ó, o Diego Noise, Vander, tá dizendo que tá com problema no som. A voz do Claudinho tá muito baixa. Ok, a gente vai aumentar um pouquinho o volume, porque daí sai melhor o som do Claudinho. Claudinho, na época em que você passou todas essas dificuldades como criança, até mesmo quando você fugiu e acabou, né, parando na FEBEM, o que você vivenciou ali? O que mais te chamou a atenção? O que me chamava muita atenção era a liberdade que a gente tinha, né? A rua te permite isso. Muito interessante. Eu acho que o que mais me atraía na rua era a liberdade. Eu podia fazer o que eu queria, na hora que eu queria, da forma que eu queria. E eu aproveitei muito esse momento da rua para ler. Eu lia muito. Eu lia tudo que eu via pela frente. Quer dizer, você fez por um viés certo, né? De ser alguém que pudesse lutar para as pessoas que mais precisam, é isso? Acho que é isso. E acho que, inclusive, foi isso que me despertou, que me deu essa oratória que eu tenho. Eu sou um orador razoável. Uhum. Então, eu acho que essa leitura intensa na rua me fez isso. Agora, a rua, ela é muito atraente, né? E oferece de tudo, coisa boa e principalmente as ruins, né? Coisa ruim, Você se encontra com pessoas boas, com pessoas ruins o tempo inteiro. Isso é muito interessante. E uma coisa que eu valorizava muito na rua era a coberta. O cobertor era a coisa que me garantia proteção à noite, né? Não é nada, né? A gente pensa que não é nada, hoje, né? Mas era o que me garantia o conforto, né, que eu precisava para o descanso, né? Porque os sonos da rua são sonos muito profundos, né? Então, é muito profundo, você anda o dia inteiro, você é um andarilho, né? Você circula o dia inteiro, anda o dia inteiro. Quando você cai no sono, é um sono muito que acaba sendo bem profundo mesmo, bem né? Profundo, muito cansativo. Falando em profundo, você teve a oportunidade, por 2 mandatos, de ser secretário estadual de combate ao racismo do PT. Como foi trabalhar com isso? Foi duro, intenso, mas muito proveitoso. Eu a partir da atuação na Secretaria Estadual de Combate ao Racismo do partido, eu pude conhecer o Estado, pude mobilizar pessoas, especialmente as pessoas do interior, porque as lutas na capital, nas grandes cidades, elas são muito difíceis, né? Especialmente essa luta nossa, que é uma luta de combate ao racismo. O que mais se passa e que dói mais? Agora, o interior é muito conservador, né? É isso que dói muito. O interior é muito mais conservador do que a capital, né? Na capital, as pautas circulam, fluem. E no interior você encontra muita dificuldade, tem muito coronelismo, as pessoas não aceitam muito. E quem tem poder no interior, isso se sobrepõe muito às outras pessoas que não têm poder. Então é mais difícil de mobilizar as pessoas, é mais difícil de trazer as pessoas para as lutas, é mais difícil das pessoas aceitarem vir por conta do que elas acham que vai vir em seguida, sabe? Da consequência que isso vai dar. Então o interior é delicado de se trabalhar, especialmente com pautas como essas, que são pautas espinhosas. Você sabe que a gente tem algumas imagens aqui que nós vamos mostrar, e o Preto Claudinho, ele vai comentar, porque teve um fato, acho que quando você estava com o coordenador de políticas para a juventude, sim, que o prefeito Haddad, ele foi fazer uma visita ao Papa, é isso? Foi, o prefeito foi fazer uma visita ao Papa. E teve um fato curioso, né? O presente que ele levou. O prefeito estava em dúvidas. Em dúvida, e aí? Sobre o que levava para o Papa. Porque é praxe, os chefes
de executivo levar algum presente, alguma coisa que relembre a cidade, que remeta a cidade para a autoridade papal. Tá. E aí a gente deu a ideia de levar um disco dos Racionais MCs. Foi Por muito que dos interessante. Racionais MCs? Porque é hip hop? Porque é hip hop, eu tenho essa ligação com hip hop, mas fundamentalmente a analogia que eu fiz para o prefeito foi o seguinte: prefeito, veja bem, esse Papa é um Papa que tem trabalhado e discutido muitas desigualdades sociais. Os Racionais é um produto da cidade de São Paulo, que a vida inteira, há 25 anos, tem denunciado as desigualdades sociais em São Paulo e no Brasil. Eu acho que não tem presente mais pertinente do que um disco. E o interessante é que o disco nós pedimos para os Racionais o disco, eles ofereceram o disco, e o disco que veio foi o Sobrevivendo no Inferno, que é um disco todo baseado na Bíblia, né? As músicas são versículo 4, capítulo 3, Gênesis, e todas as fotos do disco foram tiradas na Catedral da Sé. Eles autografaram o disco para o Papa, foi muito interessante, foi uma experiência riquíssima. Aí, ó, se tiver mais imagens, viu, Lucas? Pode colocar aí que o Preto Claudinho, ele vai estar comentando essas imagens aqui com a gente. Porque até mesmo o fato do trabalho dele como coordenador de políticas para a juventude, você levantou os dados, né? E como jovens, eles são, como que eu posso dizer? Não é rejeitados, mas as dificuldades que eles passam. A gente, quando teve à frente da coordenação de política para a juventude, Olha essa imagem, de onde essa em Montevidéu, participando de uma oficina sobre mídias sociais e juventude. Entendi. Aí tem gente de toda a América Latina. Poxa, que legal. Bem legal. Então, lá na cidade de São Paulo, quando a gente assumiu a coordenação de políticas para a juventude, estava finalizando já da gestão anterior o mapa da juventude. Tá. E a gente verificou que a principal demanda que a juventude tinha na cidade era a demanda da vida, era a demanda da não violência, né? Não só a violência letal, a violência física, mas a violência simbólica também, né? Às vezes um jovem vai numa UBS para pegar um preservativo e o adulto que está lá o trata mal porque ele é um jovem, porque ele é um adolescente. E a consequência imediata disso é uma gravidez indesejada, na melhor das hipóteses. Às vezes é uma doença sexualmente transmissível e tal. Então, a principal demanda que a gente trabalhou lá na Prefeitura de São Paulo foi essa questão da violência. Da violência letal, da violência física, mas também da violência simbólica, né? Então, a gente trabalhou com o Plano Juventude Viva. E na nossa gestão, a gente abriu os dados de mortalidade da cidade. E aí, como foi? Duro, né? Muito duro, porque as pessoas que mais morrem por causas externas, né? Que é como é o nome técnico dado à morte violenta, são os jovens da periferia, triste, especialmente, né? Os jovens negros, muito triste. Especialmente os jovens negros. E a gente percebeu que, ao passo que aumentam as mortes de jovens negros algo em torno de 25% ao ano, reduz a morte de jovens brancos algo em torno de 10% ao ano. E o que você pretende fazer daqui para frente? Porque você continua nessa luta, né, em defesa dos jovens, da igualdade racial, até mesmo do movimento hip hop. O que você pretende daqui para frente? A gente tem trabalhado no sentido de, nesse meio que a gente atua, eu mesmo na escola, na própria política, na política partidária, construir estratégias de redefinição de trajetórias de vida dessa molecada, sabe? Você pretende ser candidato? Eu pretendo. Ok. Pretendo ser candidato a deputado estadual. Poxa, que bacana. Como eu fui dirigente estadual do partido, eu circulei o estado, conheci o estado, a gente estabeleceu relações em todo o estado, então a gente está colocando o nosso nome à disposição do partido para poder tentar, a partir de uma candidatura alternativa, que é a nossa, né? A gente é de periferia, de quebrada, a gente tem relação com os movimentos de resistência periférica, com o movimento hip hop, com o próprio movimento negro. A gente quer tentar mobilizar essa turma, essa galera, para um projeto de empoderamento que consiga construir alguma perspectiva para essa galera que está meio que à mercê de qualquer coisa nas quebradas de São Paulo, né? Então a gente está enfrentando esse desafio, sim, a gente está se colocando para poder tentar contribuir com essa luta, né? Que, ainda mais nessa conjuntura que a gente está vivendo, de muita tensão. Muita mesmo. Um fla-flu, né? A política virou um fla-flu.
e uma descrença total da população, a gente quer... Então, é nesse viés que eu acho que a gente tem que batalhar, né? Uhum. Por mais que esteja desacreditada a parte política, ainda existem pessoas, tantas que estão atuando e muito mais esses que estão entrando, né, para colocar o nome à disposição, para que possa oferecer um trabalho realmente de amor ao próximo, né, de fazer algo que seja válido, sem essa corrupção, sem essa sujeira toda que todo mundo viu que aconteceu aí até então. Não é necessário nada disso. Para achar o Preto Claudinho e saber mais sobre esse trabalho que você faz, esse movimento aí a favor, né, da igualdade racial e até mesmo o movimento hip hop, aonde acha você? Me acha no Preto Claudinho no Instagram, @Preto Claudinho no Twitter e me acha também como Claudinho Silva no Facebook. Ok. Nas redes sociais é assim que eu estou. Parabéns, viu, por esse movimento, Obrigado. por essa coragem aí, porque eu sei que não é fácil. Não é muito fácil não, mas a gente luta, estamos aí para fazer a diferença mesmo, resistência e luta, força de vontade, tendo saúde a gente encara o restante. Que maravilha. É o seguinte, aqui com a gente está o Gato Félix, ele fez parte do Novos Baianos. Fiquei feliz, ele chegou aqui contando a história. Eu falei, nossa, quero que você venha aqui no nosso programa para falar um pouquinho dessa época. E o Dimas também veio, tá aqui com a gente. Obrigada, viu, a vocês pela presença aqui. Lucas Braga, mais uma vez, valeu por hoje, programa ao vivo. A você que acompanhou a nossa programação, muito obrigado. E Emerson Sbeg, eu vou aí, traz para lavar. E a gente vai aí no Carlimp, top da galáxia, viu? Quero também agradecer aí ao André Silva, o pessoal todo, a Cláudia Marques que estava assistindo o nosso programa e a todos vocês que estiveram junto conosco. Na próxima edição tem mais, hein? Estamos aqui de segunda a sexta às 18 horas, ao vivo, assim, ó, juntinho com você. Beijo, abraço, tchau, tchau. Deus abençoe grandiosamente sua vida. Eu te espero na próxima edição. Se dá pra sonhar, dá pra fazer. Então é isso, gente. Até a próxima edição. Deus abençoe e muito obrigada mais uma vez por estar junto conosco. Até.